Olá vestibulandos, olá vestibulandas, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é população com destaque para a população brasileira. Vamos lá? Muito bem, quando falamos de população, estamos falando de uma ramificação da geografia, ou uma ciência importantíssima que a geografia usufrui dela, que é justamente a demografia. A demografia é aquela ramificação, aquela ciência importante que vai trabalhar o estudo sobre a população de um país, de um estado, de um município, ou seja, de uma determinada região, ok? Bom, para nós entendermos a dinâmica populacional, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos, ok? Conceitos, termos, taxas, índices que são importantíssimos para você na hora da sua prova e do seu vestibular de geografia. Muito bem, trago aqui a vocês uma série de conceitos, termos que são importantíssimos para serem trabalhados dentro da geografia, em especial na demografia, ou seja, no nosso estudo para a população. Muito bem, o primeiro termo, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito ou a taxa de natalidade, ok? Bom, o que significa natalidade? Natalidade refere-se à quantidade de pessoas nascidas num determinado período para cada 1000 pessoas. Então, ele é um dado, ele é uma informação importantíssima na demografia, que vai trabalhar um grupo de pessoas que nascem para uma determinada região num determinado período, ok? E esse dado ele não é um percentual, ele é medido para cada 1000 pessoas. Assim como também nós temos a taxa de mortalidade. Já a taxa de mortalidade, ela vai trabalhar especificamente a quantidade de óbitos para o mesmo grupo analisado e no mesmo período analisado em relação, por exemplo, à taxa de natalidade. Por que eu digo mesmo grupo de natalidade e mesmo grupo de mortalidade, tá? Porque quando eu vou contrapor esses dois dados, quando eu tenho a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, nós teremos aí o nosso crescimento vegetativo ou crescimento natural, ok? Então o crescimento vegetativo, ele é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, um dado importantíssimo que nós então poderemos analisar o comportamento demográfico de uma população. Muito bem. Além do crescimento vegetativo, nós temos o crescimento populacional. Esse crescimento populacional, ele vai trabalhar especificamente o dado que eu descobri anteriormente, que é o crescimento vegetativo, mais o saldo imigratório, ou seja, a quantidade de pessoas que saíram em relação à quantidade de pessoas que entraram. Ou seja, eu pego a quantidade de pessoas que entraram numa determinada região e vou subtrair a quantidade de pessoas que saíram. Quando eu somo o saldo migratório com o crescimento vegetativo, aí sim eu tenho o crescimento populacional. Então, o crescimento vegetativo ele faz parte do crescimento populacional, ok? Bom, outros dois dados importantes que podem aparecer para vocês estão associados à natalidade ou à mortalidade, ok? Muito bem, a natalidade é o número de nascidos a cada 1000 pessoas. Já a natalidade, ela vai me informar então, ela tem um outro dado que contribui para ela, que é a taxa de fecundidade ou a taxa de fertilidade. A taxa de fecundidade ou a taxa de fertilidade vai trabalhar apenas em relação às mulheres. Então, o que seria essa taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher tem em média, tá? É o número de filhos que uma mulher tem em média. Então, esse é um dado importantíssimo, porque a mulher, ela vem mudando o perfil demográfico do Brasil. As mulheres estão casando mais tarde, as mulheres estão aumentando o seu nível de escolaridade, as mulheres estão inseridas hoje no mercado de trabalho, na população economicamente ativa brasileira, as mulheres estão adotando cada vez mais métodos contraceptivos, então essa taxa de fecundidade ela tem alterado bastante no Brasil, ok? Por outro lado, você tem a taxa de mortalidade que está vinculada a um outro importante indicador, que é a expectativa de vida ou a longevidade. O que seria a expectativa de vida? É a média de vidas de anos que uma população tem, ok? Bom, no Brasil, esse dado, essa informação, ela também avançou.
Porque nós estamos vivendo mais, logo significa que a nossa qualidade de vida ela está melhorando, ok? Então, esses dados, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, além da esperança de vida, expectativa de vida ou longevidade, são importantíssimos para o seu vestibular e também para nós compreendermos a estrutura etária da população brasileira, ok? Para nós compreendermos essa dinâmica populacional brasileira, nós vamos analisar basicamente as pirâmides etárias do Brasil, ok? A pirâmide etária ela trabalha especificamente com o comportamento da população de acordo com a sua faixa etária. Então nós temos a nossa base da pirâmide, que indica a população infanto-juvenil, nós temos o corpo da pirâmide, que indica a população adulta, e nós temos o ápice da pirâmide, que indica o topo, portanto, a população idosa. Então, nós temos a população infanto-juvenil, nós temos os adultos e nós temos também os idosos na nossa pirâmide etária, ok? Bom, essa pirâmide etária aqui, ela é uma pirâmide da década de 1970, 1980 no Brasil. O que nós notamos nela? Que a nossa base, ela está bem alargada e o nosso topo, ele está significativamente estreito. Isso significa o quê? Que a taxa de natalidade é alta e também a taxa de mortalidade é alta também, porque a população, então, ela está vivendo menos. Ou seja, nesse período, as condições de vida da população brasileira, elas são significativamente mais baixas, ok? Muito bem. Isso mostra que, nesse período no Brasil, o acesso às políticas educacionais, o acesso às políticas de saúde, a média de renda do brasileiro era significativamente baixa, ok? Bom, agora nós pegamos uma pirâmide etária atual. Como que é esse comportamento atual? Note que a base, ela deu uma estreitada, o corpo, assim como também o ápice, ele começa a alargar. Bom, nós temos alguns pontos importantes. Por que essa pirâmide agora ela tem esse perfil no Brasil? Ah, é fácil, Brito. Diminuiu então a natalidade, assim como também diminuiu a mortalidade. Perfeito. Esse é um pensamento que de fato você pode analisar e responder no vestibular perfeitamente, tá? Mas existem outros fatores que estão associados a eles. Por isso que eu falei sobre aqueles dados importantes. Fecundidade, expectativa de vida, ok? Bom, significa o quê? Que a taxa de fecundidade diminuiu e é importantíssimo você ter essa noção de que a mulher ela tem alterado significativamente o perfil da sociedade brasileira. A mulher tem mudado o seu perfil diante dessa sociedade, como eu já indiquei a vocês, em relação aos casamentos tardios, em relação à sua participação no mercado de trabalho, em relação à sua emancipação. Isso é importantíssimo e tem que ficar claro para você, tá? Bom, nós vamos notar também que o nosso ápice ele aumentou, ele está aumentando. Isso significa o quê? Que os nossos idosos estão vivendo mais. Isso vai exigir reformas previdenciárias, aumento dos investimentos em geriatria. Isso significa que nós vamos ter que nos preocupar também com um atendimento melhor e um amparo melhor a esse idoso. Bom, isso é um processo então que no Brasil precisa ser visto principalmente pelos nossos governantes, tá? Bom, mas é importante ressaltar que aqui, ó, eu tenho um corpo da pirâmide, a minha população adulta, ela está aumentando demais. Isso significa que nós estamos num período de janela ou bônus demográfico. Muito bem, como que eu posso observar essa questão em relação à população brasileira? O que seria esse bônus dessa janela demográfica? É quando eu tenho a população adulta, ou seja, a população economicamente ativa superior aos inativos, ou então superior à população infanto-juvenil, ou em relação à população idosa, ok? Muito bem, isso significa o quê? Beleza, temos uma população economicamente ativa que está trabalhando, mas isso exige uma atenção importante, porque eu vou notar que os idosos no Brasil, eles aposentam, mas não conseguem parar de trabalhar, porque a renda da aposentadoria não é suficiente para mantê-lo nessa sociedade. Por outro lado, nós temos os nossos jovens que estão buscando uma ascensão no mercado de trabalho. Então, a concorrência no mercado de trabalho, por conta desse bônus demográfico no futuro, pode ser algo preocupante. Por isso, jovem, se especialize, se capacite, faça uma boa faculdade, porque você está nesta faixa etária e você deverá encontrar um mercado de trabalho cada vez mais difícil de se ingressar em busca do seu primeiro emprego. Bom, agora, Brito, por que esses fatores começaram a mudar no Brasil? A qualidade de vida aumentou, mas tem um fator preponderante em relação àquela pirâmide que nós vimos anteriormente. Isso significa que o Brasil se tornou um país urbano. A urbanização, conceito de urbanização, aumento da população urbana
em detrimento à população rural. Então o Brasil tem a maior parte da sua população vivendo nas cidades. Beleza, Brito, mas o que isso tem a ver com a melhoria da nossa qualidade de vida? Nas cidades, nós temos cada vez mais o acesso à educação, o acesso à saúde, nós temos o acesso à assistência, que no campo você tem uma dificuldade, ou você tinha pelo menos até a década de 90, até a década de 2000, você tinha essa dificuldade de acesso. Você não tem um hospital próximo no campo. Você frequentar uma escola, uma universidade no campo também é difícil. Hoje no Brasil não. Essa urbanização, ela dá esse maior acesso, então isso significa, é claro, um melhor acesso a essas políticas públicas que no campo você tem uma dificuldade para ter esse acesso, ok? Então, basicamente, essa pirâmide etária nos evidencia esta condição de vida para o brasileiro, ok? Bom, um outro fator preponderante é nós pensarmos no futuro. E no futuro, o que nós podemos encontrar? Pois bem, no futuro o Brasil terá uma pirâmide, que nós podemos dizer que é uma pirâmide já envelhecida, uma pirâmide madura, uma pirâmide típica de país desenvolvido. Ô Brito, você está dizendo então que o Brasil vai se tornar um país desenvolvido? Não. Eu estou dizendo que o Brasil terá um perfil etário de país maduro, de país típico dos processos de desenvolvimento, mas não significa que o Brasil será um país desenvolvido. Portanto, nesse período aqui, eu tenho que ter algumas preocupações. Notem que a minha população economicamente ativa diminuiu. Então, nós teremos que ter políticas para que garanta com que o nosso mercado de trabalho, garanta com que a nossa população ativa, ela esteja atuando para que não falte, então, mão de obra para a gente. Mais uma vez, uma atenção especial aos nossos idosos, que terão que ter um cuidado principalmente com o atendimento geriátrico, com reformas previdenciárias, a nossa aposentadoria deve estar garantida como garante a nossa legislação. Então tudo isso é um processo que pode surgir no futuro e que merece uma atenção para os nossos governantes e para você também no vestibular, ok? Brito, e por falar em vestibular, como é que isso pode aparecer na prova? Vamos lá? 3 questõezinhas para você ficar atento, ok? Muito bem. Essa primeira questão que eu trago a vocês é uma questão do Mackenzie, uma questão importantíssima que vai trabalhar com um gráfico sobre a taxa de fecundidade da mulher, evidenciando que na década de 80 nós tínhamos as mulheres com uma média de 4 filhos por mulher e hoje esse número é abaixo de 2. Ele pede para julgar os itens 1, 2 e 3 sobre a tendência dessa diminuição da taxa de fecundidade. Bom, é evidente que nós vamos notar que essa fecundidade ela diminuiu por conta de, como eu já disse a vocês, diminui, ou melhor, aumenta a participação da mulher no mercado de trabalho, a mulher deixa de ficar somente no núcleo domiciliar, no seio familiar, passa a ascender cada vez mais dentro da nossa sociedade, dentro da nossa população economicamente ativa. Isso evidencia também que nós poderíamos ter, de fato, um acesso maior à educação, à saúde. Isso muda o perfil também para os idosos, ou seja, cada vez mais nós temos um aumento do número de idosos, as políticas deverão ser direcionadas para esse sentido. E nós vamos notar também que cada vez mais nós temos a adoção de um planejamento familiar junto a estas mulheres, ok? Portanto, todas as afirmativas estão corretas nessa questão do Mackenzie, alternativa E. A próxima questão é uma questão da FUVEST. Vamos a ela? A próxima questão é uma questão da FUVEST. Ela traz 3 pirâmides etárias mostrando o Brasil no passado, o Brasil do presente e o Brasil do futuro. E pergunta no item A justamente o que seria esse conceito de janela, ou então bônus demográfico, como você pode encontrar no seu material que você estuda ou que você está pesquisando, ok? Então, esse momento de bônus demográfico, o conceito de bônus demográfico, é justamente o período em que nós temos o Brasil e a sua população ativa, ou seja, de adultos, maior em número absoluto do que os idosos e também a população infanto-juvenil, ok? Já no item B, ele vai perguntar 2 principais ações que devem ser tomadas para que nós possamos garantir o bem-estar social da nossa população diante desse novo cenário. E aí você pode citar necessidade de aumento dos investimentos em geriatria, em amparo e bem-estar social ao idoso, necessidade de reformas previdenciárias, necessidade de investimentos na nossa mão de obra, no nosso mercado de trabalho, mudança dos investimentos da educação básica, é claro que não deixar de investir, mas aumentar os investimentos no ensino superior, são algumas das propostas que nós podemos então sugerir para que as políticas públicas possam ser aplicadas para o bem-estar social da população no futuro no Brasil, ok? A terceira questão que eu trago a vocês é uma questão da Unesp.
ela vai trabalhar especificamente, tá, as 3 pirâmides, só que ele vai montar essas 3 pirâmides num único gráfico. O aluno tem que ter essa percepção da diferença do período em relação à análise que ele pede nas alternativas. Então, você tem as 3 pirâmides num gráfico só. O que nós estamos evidenciando? Que a base está diminuindo e o topo está aumentando. Ou seja, a tendência é que com a redução desta base, nós teremos um número menor de população infanto-juvenil para os próximos anos. Por isso, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. Ok? E aí, gostou do nosso vídeo? Dá um like aqui então, não está inscrito? Ajuda a gente a continuar contribuindo para você e para o seu vestibular em busca da vaga nas principais universidades do Brasil. Valeu!